Falando um pouco mais sobre o case que a gente veio mostrar aqui hoje, né, que é um pouco sobre manutenção preditiva no sistema pneumático. Bom, atrás nós falamos um pouco sobre sensores de monitoramento de pressão, temperatura. Isso aí realmente a gente consegue achar no mercado muito fácil. A gente tem muita demanda hoje no mercado de vários preços, de vários fornecedores e para várias aplicações. O que a gente viu de dificuldade foi como fazer algo similar a isso para pneumática, né? A gente tem aqui hoje uma envasadora vertical da Bosch, que é a que está me representando aqui como é que ela funciona. Então, ela pega o nosso detergente em pó, ela coloca dentro desse bag do flexível e aí faz a selagem horizontal e a selagem vertical aqui, tudo isso com um sistema pneumático funcionando. E o que a gente tem com isso, né? A gente tem hoje um plano de manutenção que é muito robusto para garantir a selagem desse produto. A gente consegue fazer ela baseada em tempo. Até então, até antes do case era por tempo. Então, o componente dava 6 meses, eu ia lá e trocava o componente, para garantir a qualidade da selagem. Muitas das vezes a gente identificava que o componente até tinha mais vida útil para dar. O ativo ainda estava sadio, dava para você realmente trabalhar um pouco mais esse ativo na máquina. Mas, por questões de qualidade e também por estratégia do negócio, nós optamos fazer uma troca do componente baseada no tempo. E o que isso gera, né? Isso gera um custo de manutenção elevado, a gente tinha muitas perdas também nesse sistema por conta desse pneumático, a gente não conseguia identificar algumas falhas, por exemplo, de um vazamento de um cilindro, ou até mesmo de um vinil, de uma mangueira, de uma válvula, a gente não conseguia identificar, tinha muitas perdas, é difícil achar o ponto. A gente tinha que garantir a qualidade do nosso produto, mesmo que fosse fazer uma migração de uma estratégia de manutenção de TBM para uma condição, por exemplo, a gente teria que garantir a qualidade do nosso produto. E a gente tinha que também aumentar a nossa produtividade de mão de obra, né, da manutenção em si, porque a gente ficava muito tempo fazendo intervenções na máquina, e muitas das vezes, como eu falei, sem necessidade, e também procurando ainda onde estava a falha, em qual ativo estava a falha. Isso demandava muito tempo do time técnico, né. E a gente deveria também otimizar o nosso plano de manutenção. A gente deveria migrar aí de uma manutenção baseada em tempo para uma manutenção hoje com predição, com prescrição. E como a gente ia fazer isso, né? Como é que a gente chegaria nesse nível? A gente buscou no mercado vários parceiros aqui, então a gente procurou nas localidades aqui alguns parceiros de pneumática, e o que realmente nos atendeu foi a Festo, né, e juntamente também com a integração da Brasilógica e nosso time de campo aqui, nós conseguimos enxergar que a Festo tinha um spare parts, né, essa válvula aqui, inteligente, né, em que ela poderia agregar ao nosso negócio um valor, né, tanto para manutenção quanto para qualidade e aumento da produtividade. Nós fizemos, na verdade, uma mudança da nossa máquina Bosch, né, fizemos uma modificação de como ela hoje era alimentada, trocamos a ilha de válvula, colocamos a ilha de válvulas novas, inteligentes da Festo. Isso aí foi feito com parceria também com o nosso time técnico, operacional também, que se envolveu, porque o engajamento da base também é super fundamental para isso. Essa válvula, o que tem de diferencial, né? Ela tem dentro dela mais de 50 itens, né? Aí aqui estão alguns exemplos do que ela tem internamente, né? Desde a válvula direcional, que eu posso modificar qual válvula eu quero atuar, se é uma 3 duas vias, se é uma 5 duas vias, eu posso fazer isso de forma remota no aplicativo, então eu não preciso trocar uma válvula, só apenas mudo a função dela via aplicativo. Eu tenho dentro dela reguladores de fluxo, eu tenho regulador de pressão, eu tenho controle de posição, enfim, tem uma infinidade de funções dentro de uma única válvula aqui, e a gente trouxe isso para dentro da máquina e colocamos para fazer o nosso processo de selagem, tá? E aí, como é que foi feito isso, né? Nós, realmente, com a Festo, dando suporte dos spare parts e também com a Brasilógica, que é o nosso fornecedor local, que acaba fechando todo o nosso ecossistema, né? Não só de grandes parceiros como a Festo, mas também com parceiros locais e o nosso time técnico, desenvolvemos aí esse dashboard, né, que hoje ele faz monitoramento para nós remotamente e full time de como que está a saúde do nosso ativo, no caso da máquina de selagem da Bosch, tá? Essas variáveis foram passadas pelo time da planta, não, todas as variáveis sendo monitoradas, pressão, vazão, até mesmo a temperatura da selagem do nosso bag, a gente passa isso para a nuvem, a gente trabalha esses dados na nuvem com algoritmo para fazer, de fato, uma predição e uma prescrição de alguma falha, tá? Por exemplo, aqui, né, a gente pegou esses dados todos, subimos para a nuvem, isso foi dados coletados de um ano, né, então a gente colocou esse sistema para rodar em 2020, em março de 2020, ficamos com coletando esses dados durante o ano, fizemos, de fato,
o modelo matemático disso, né? E aí, depois desse modelo matemático sendo inserido no processo, juntamente com o nosso target, a gente otimizou esse modelo matemático e aí fez, de fato, a máquina funcionar baseada nesses parâmetros determinados. E se, porventura, a gente tiver alguma anomalia nesse sistema, são duas partes aqui. Ela aciona a nossa manutenção, aciona a nossa analista de manutenção para disparar uma ordem planejada a fazer uma intervenção nesse sistema. E, em paralelo a isso, ela faz uma autocorreção, a princípio aqui, para, por exemplo, se eu tenho um vazamento de pressão no atuador de selagem de meio bar, por exemplo, eles conseguem fazer, a válvula consegue otimizar e entregar o target definido. Se eu definir que o target era 4 bar de pressão, ele vai chegar em 4 bar de pressão, mesmo que ele identificou que tem ali um possível vazamento e ele acionou a manutenção para fazer essa correção futura, mas ele não para o meu ativo. O meu ativo continua funcionando, a máquina continua produzindo, porque a inteligência vai fazer essa correção ali, e a lógica até um certo limite, mas ela consegue fazer essa correção e, consequentemente, ela consegue também classificar, localizar essa anomalia, né, onde foi, então, se foi de fato um vazamento, se foi um tempo de reação do nosso atuador, se foi um rolamento travado, ela consegue identificar na máquina onde está essa localização desse defeito. Isso ajuda muito no nosso time de manutenção. Por quê? Como eu falei lá atrás, nós tínhamos que ir para a máquina e muitas vezes procurar onde estava esse vazamento. São vários atuadores, não é tão simples assim, então a gente perdia muito tempo, a produtividade de mão de obra acabava sendo um pouco, fica perdendo aqui nesse ponto. E além do que, a gente consegue classificar nessa anomalia, né? E aí fazendo, de fato, fechando o ciclo aqui do aprendizagem do sistema como um todo. Então, ele classifica se eu tenho um problema na membrana, por exemplo, ou no cilindro, ou no O-ring que está com vazamento. Esses dados eu consigo retroalimentar o meu modelo e aí ele faz, de fato, um recheck após eu treinar, após eu trocar, de fato, o meu ativo que estava com defeito, ele faz de novo o modelo, ele identificou que eu tinha ali um vazamento e ele estava tentando corrigir, e eu já troquei a peça com defeito, ele volta para os parâmetros iniciais e aí volta todo o ciclo de otimizar o processo, se tiver anomalia, detecta a anomalia e segue o fluxo assim. Então, tudo isso se deu, acho que com a nossa mudança de cultura interna também, e aí a parceria entre os nossos fornecedores, né, tanto a FESO quanto o nosso fornecedor local de automação e o engajamento do nosso time técnico e operacional para fazer acontecer, eu acho que isso foi primordial, porque o nosso time técnico teve que realmente se esforçar para entender que o Data Analytics faz todo sentido hoje para a manutenção, que é esse dashboard aqui que nós temos hoje que mostra, né, o ciclo da vida útil do nosso ativo. Então, eu consigo hoje trocar esse ativo por condição, não mais por tempo, como era no passado. A gente consegue hoje, para ele na máquina intervir, ele sabe que ele vai intervir assertivamente na troca do componente que está com defeito, e isso faz toda a diferença para a gente vai ver o benefício que eu disse no final aqui. Bom, os resultados que nós colhemos com esse ponto da FESO, né, que a gente conseguiu dar maior confiabilidade à nossa selagem, né, então o nosso bag hoje, de fato, ele está saindo da máquina perfeito, selado, sem nenhuma interferência de qualidade. Então, o nosso cliente vai receber o produto nosso com a qualidade que merece. A nossa preventiva do cilindro, hoje nós trocamos a parte de pneumática dessa máquina, realmente agora baseada no tempo da vida útil dele. Então, eu troco só quando o sistema elétrico tem que trocar. Hoje eu não tenho mais uma inspeção nesse ponto, eu não tenho mais troca por tempo nesse ponto, tá? Então, todos os cilindros e as válvulas são trocados quando realmente a ferramenta me indica que eu tenho que trocar esse componente. A gente consegue também ter uma redução do nosso consumo de energia elétrica, a gente consegue melhorar, porque essa válvula é tão inteligente que ela consegue fazer algumas atuações controladas. Por exemplo, eu posso atuar o meu cilindro com a pressão de 4 bar e voltar esse cilindro com a pressão de 3 bar. Isso faz com que, quando eu avançar com 6 e retornar com 3, esses 3 bar que eu estou ganhando, eu consigo reduzir lá, logicamente em uma escala maior, a minha vazão de distribuição do meu compressor de comprimido. E aí, consequentemente, eu consigo ter um retorno em custo financeiro para a fábrica e aí eu consigo melhorar a nossa eficiência energética também. A gente previne aqui um erro operacional e técnico também, porque a máquina, quando gerava algumas falhas, né, algumas pequenas paradas, o time técnico ia dar combate junto com o time operacional, então, e muitas das vezes a gente trocava componentes que não necessariamente era o problema, então até evita aí um possível erro humano, seja técnico ou operacional. Como eu comentei, a máquina me avisa para a gente aqui realmente aonde está a falha do componente. Então, se está no cilindro, está na válvula, ele vai me indicar essa falha. Então, eu vou assertivo no ponto. E eu consigo também reduzir aí o meu item de estoque, né? Como essa válvula tem mais de 50 itens dentro dela, eu posso retirar
bastante componentes do meu almoxarifado, tirando um pouco do nosso valor de agregado do almoxarifado, que são investimento parado lá, né? Então, com um único componente, eu tenho mais de 50 itens dentro dela, e aí, consequentemente, eu consigo reduzir meu custo almoxarifado. Os benefícios colhidos até então, né, foi um aumento de produtividade em 3%, olhando para flexível, né, para as embalagens de flexível. Conseguimos reduzir em 83% nosso breakdown, nosso impacto com quebras e falhas dos ativos, então, esse realmente é um ponto super importante para a gente. Ressalto aqui que a gente, depois que implementou essa case, nós não trocamos mais, faz 2 anos não trocamos esse ativo, estamos rodando há 2 anos sem interferência no ativo, né? Sendo monitorado em full time, em tempo real, não fizemos mais intervenção por quebra ou por troca errônea do componente, consequentemente conseguimos reduzir o nosso custo de manutenção em 56%, né? Falando um pouco de tanto a parte de otimização do plano de manutenção, quanto em relação à troca de componente, realmente agora quando ele se dá o fim da vida útil, tá? Então, esse é o case que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Espero que tenham gostado. A gente mostrou um pouco de como é que realmente vai ser o nosso Ace of Work, né, com digital na planta, não só, como o Anderson comentou, em todos os outros sistemas, mas também em manutenção, que acho que é fundamental. A manutenção está agregando esse valor de digital para dentro da área, e nosso time técnico também começar a evoluir, porque desde esse case que foi inventado, a gente evoluiu muito em digitalização na planta, né, como um todo, não só no sistema FES, mas em outros sistemas também, que a gente vem desenvolvendo internamente aqui com o nosso time técnico e nosso time operacional também.